Olá, amados. Hoje, para nossa meditação, Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 7, que vai falar do último patriarca antes do dilúvio. Eu estou me referindo ao patriarca de nome Noé. E o versículo 7, ele fala assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, ele manifestou a fé que a justiça exige, ou seja, o cumprimento futuro da palavra de Deus. A fé de Noé condenou o mundo, por quê? Porque os seus contemporâneos não deram ouvidos àquilo que ele proclamou. Os seus contemporâneos rejeitaram a palavra de Deus. Mas veja, Noé divinamente, ele foi instruído e ele creu na instrução que ele recebeu. Nós precisamos entender que Noé, ele era uma pessoa temente a Deus. Mais que isso, ele era mais que temente, ele era mais que íntegro, ele era mais que reto, ele era alguém que andava com Deus. Apenas ele e Enoque. A Bíblia diz apenas que esses dois homens andaram com Deus. Então, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. Ele conseguia discernir a voz de Deus dentre tantas e tantas vozes que ele ouvia. E ele ouve a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus. Certamente ouviu muitas coisas dos seus contemporâneos. Provavelmente tenha sido chamado de louco, de desequilibrado, por crer em uma palavra que foi liberada por Deus, mas que não era, aos olhos dos seus contemporâneos ali, algo palpável. Ele cria que Deus cumpriria a sua promessa. E ele prepara, então, uma arca para cumprir os propósitos de Deus e para a salvação da sua casa. De Noé, algumas pessoas dizem assim, que ele foi um péssimo evangelista, porque não houve decisões. Os seus contemporâneos não receberam a palavra que ele proclamara. Mas para outros, ele foi o melhor evangelista. Ele foi o maior missionário. Por quê? Porque ele salvou toda a sua casa. Toda a sua família foi alcançada por Deus. A sua família adentra a arca e não perece como pereceu aquela geração, como pereceu os contemporâneos de Noé. Então Noé, ele é mais um personagem que nos inspira. Ele é mais um personagem que se torna um exemplo de fé. Ele creu na revelação de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu à palavra de Deus. E ele colheu os resultados dessa obediência. Que Deus nos abençoe. Amém.